Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai passar para vocês a nossa ficha 18 e a ficha 19 de matemática. É uma ficha, deixa só para eu tirar o barulhinho aqui para não atrapalhar nossa aula, pronto. É uma ficha sobre formas e formas. Forma é tudo aquilo que a gente usa para dar formato a alguma coisa. E formas é aquele formato já pronto. Por um exemplo, aqui nessa ficha 18, ó, que eu vou mostrar para vocês. Opa, aqui. Ela mostra um quadro muito famoso. O quadro da artista Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela ficou conhecida por desenhar linhas retinhas e formas geométricas em suas obras. E retratar as coisas que aconteciam no Brasil naquela época em que ela viveu. Então, nós temos aqui uma cidade, que parece também um galpão, uma estação de trem, que tem telhado, tem ferragens, tem uma chaminé e tem um trem e também uma estação, um prédio com janelas. Cada coisa aqui tem o seu formato. E olha que interessante, temos aqui uma biografia. Lembra da biografia da última aula de linguagem? Que a Pro explicou que é a história da vida de alguém. Nós temos aqui a biografia da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo. Estudou arte na Espanha e lá pintou o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Ao voltar ao Brasil, conheceu Anita Malfatti, também artista plástica, de quem se tornou amiga. Artista plástica é quem faz obras de artes, quem pinta quadros, faz esculturas. Mais tarde, Tarsila voltou a Paris e lá conheceu um movimento de arte moderna. Depois disso, começou a desenvolver um jeito novo de pintar. O quadro Gare, palavra em francês que significa estação de trem, reproduzido na imagem ao lado, representa uma estação de trem por meio de figuras geométricas. Olha lá, a estação de trem na nossa imagem, por meio de figuras geométricas. Ele retrata o período de desenvolvimento da indústria brasileira. Indústrias são aquelas empresas grandes que fabricam as coisas. Indústria de carros, de automóveis, indústria de alimentos, indústria de roupas. Tudo que é indústria que produz muitas coisas em grande quantidade. Tarsila fez parte do grupo dos maiores intelectuais e artistas que lideraram o movimento modernista no Brasil. Intelectuais são pessoas muito inteligentes, que discutem assuntos muito importantes. Agora responda. Quais figuras geométricas foram desenhadas e pintadas por Tarsila do Amaral para representar uma estação de trem brasileira? Quais figuras geométricas foram desenhadas e pintadas por Tarsila do Amaral para representar uma estação de trem brasileira? Vocês vão ver aqui as figuras geométricas que foram usadas nessa atividade, nessa pintura, né, da Tarsila. E vocês vão identificar. Isso nós vamos discutir na nossa aula ao vivo. Vocês vão falando para Pro as figuras que vocês conseguiram identificar aqui. Para ajudar vocês, eu vou colocar um vídeo que fala sobre sólidos geométricos. E aí vocês vão aprender o nome de alguns deles. Olha só que interessante. Agora nós vamos para a ficha 19, formas e formas, que nós vamos observar a pintura da Tarsila e escolher na obra duas formas diferentes. Nós vamos vir aqui, escolher duas formas diferentes e representá-las nos quadros a seguir. A primeira forma que vocês vão escolher e a segunda forma que vocês vão escolher. Agora responda, por que elas são diferentes? Por que elas são diferentes? Essa resposta aqui nós vamos fazer na sala de aula, tá? Sala de aula ao vivo. Para isso, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, uma imagem, um objeto. A minha garrafinha que vocês já veem em várias aulas, né?
Ela tem o formato de cilindro. No vídeo vocês vão ver isso, que é cilindro. Ela tem o formato de cilindro. Se eu colocar ela deitada, ó, ela rola, ela vai pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. É uma forma geométrica que rola. Porém, eu tenho aqui um livro. Esse meu livro, ele é retangular. E se eu colocar ele aqui, ó, ele não vai rolar. Porque ele é quadrado, ó. Ele tem cantos. Então, ele não rola como a garrafa. Então, prestem atenção nisso. Quando nós formos responder na nossa aula ao vivo, vocês vão lembrar da garrafa da Pro, aqui, ó. E do livro da Pro, que não rola. Tá bom? Então, vamos lá. Observar a obra da Tarsila. Vocês vão falar pra Pro lá na nossa aula ao vivo quais as formas geométricas que ela usou. Depois, na ficha 19, vocês vão escolher 2 formas geométricas da obra de arte, representá-las, desenhá-las aqui. E na aula ao vivo, nós vamos fazer o Agora Responda, porque elas são diferentes, tá bom? Ó, um beijo da Pro, até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!